Olá, eu sou a Fabiana Dias e esse é mais um episódio do podcast Profissionais do Futuro. O Brasil tem grande potencial para expandir a capacidade de geração de energia eólica e solar nos próximos anos. Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE 2031 do Ministério de Minas e Energia, espera-se que a capacidade instalada no Brasil chegue a 275 gigawatts até 2031. Em 2024, onde estamos agora, de acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEE, dos 200 gigawatts de capacidade instalada já alcançados, cerca de 85% são de fontes renováveis. Para a gente ter uma dimensão desse cenário, quando a ANEEL iniciou suas atividades de medição em 1997, a capacidade instalada no Brasil era de 60 gigawatts, ou seja, em menos de 3 décadas, o número mais que triplicou. E tem mais. Há menos de 20 anos, fontes como solar e eólica, até então consideradas alternativas, ainda nem figuravam nas estatísticas de geração de energia. O que tudo isso nos diz? O mercado está crescendo, a demanda por profissionais é alta e, portanto, a educação profissional e tecnológica tem um lugar muito importante. O projeto Profissionais do Futuro adiciona mais um componente nesse cenário. Como promover a presença de mulheres no setor de energias renováveis? Há dois aspectos muito importantes: fortalecer as escolas para a temática de gênero e estimular o interesse de mulheres pelas energias renováveis. No Brasil, a educação profissional e tecnológica é principalmente oferecida pelos institutos federais e pelos SENAIs, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E a razão de ser da EPT é a demanda da indústria e do mercado. Reconhecendo a importância desses segmentos, a gente conversa hoje com Amora Vieira, diretora do Senai Rio Grande do Norte, com Cíntia Gonçalves, docente do Instituto Federal de São Paulo, e com a CEO da Indra Energia, uma empresa comercializadora de energia, Ingrid Santos. Nossas três convidadas têm vivido muitas experiências exitosas na intersecção entre renováveis e formação de mulheres. Eu que estou honrada em estar aqui, Fabiana. Muito obrigada mesmo e agradeço também a Ingrid e a Amora por poder partilhar esse espaço. Oi, Fabiana, obrigada aí por esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco mais aí das nossas vivências e tentar transformar o mundo do futuro em algo um pouco mais fácil para as meninas. Fabiana, muito obrigada por mais uma oportunidade. É uma satisfação enorme estar aqui junto com a Cíntia e com a Ingrid falando sobre o mercado de energia, falando sobre a inserção de mulheres em profissões tecnológicas. Muito obrigada, eu tenho certeza que essa conversa vai ser ótima. Eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês três. Vou fazer a mesma pergunta para as três para a gente começar. Como é que vocês têm percebido que está hoje o cenário de mulheres procurando cursos e trabalho no campo das energias renováveis? E como que as escolas estão preparadas para essa formação, para oferecer uma formação para mulheres num campo que é ainda tido como majoritariamente masculino? Bom, eu enquanto Sanai, eu vou falar que no nosso estado tem existido uma liderança aqui, estou falando de Natal, né, no Rio Grande do Norte, uma liderança em produção de energia eólica especificamente, e naturalmente que o Senai precisou se reposicionar. Foi uma provocação benéfica e positiva da indústria de energia aqui do estado, tanto de eólica quanto de solar, para que a gente pensasse na inserção de mulheres em profissões tecnológicas. E daí o Senai precisou pensar em alternativas e possibilidades que atraísse o público feminino, né? Como já foi dito, majoritariamente os nossos cursos são escolhidos por homens, né? Que querem mudar de carreira ou seguir uma nova carreira. E aí a gente pensou numa estratégia, uma conexão com os ODS da ONU, nós somos signatários do Pacto Global, e a gente começou a se reposicionar internamente com a nossa equipe de educação, com as nossas redes sociais de comunicação, para que a gente tivesse uma estratégia e uma fala positiva e atrativa para que as meninas e mulheres se interessassem por profissões tecnológicas. E tem funcionado conosco aqui no estado. Perfeito, Amora, obrigada. Cíntia, como tem sido no seu ponto de vista? Olha, para nós, está abrindo um pouquinho cada vez mais, né, esse mercado. Como eu já sou da área de elétrica, a gente já nota bastante diferença. Quando eu estudei, na minha turma tinham duas pessoas, duas meninas, tá?
E hoje a gente já percebe uma procura cada vez maior, principalmente para atuar em ações especificamente na área de energias renováveis, tá? Mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa. O Instituto também está colaborando com isso, mas está faltando alguma coisa ainda. Eu já vou querer saber suas perspectivas sobre o que é isso que está faltando, né? Ok. Ingrid, na sua visão, como tem sido a presença de mulheres? Como é que está o cenário hoje? Bom, quando eu comecei há muitos e muitos, 20 anos atrás também, é como a Cíntia. Também eu sou engenheira eletricista e era eu e mais duas na turma. E hoje eu percebo assim que, e no setor então nem se fala. Acho que de oportunidade só vem crescendo, né? Antigamente tinham pouquíssimas mulheres que começaram como trader, por exemplo, no mercado de comercialização de energia, ou na área que a gente chama aí de MID, ou inteligência de mercado, e hoje a gente vem percebendo, inclusive aqui dentro da Indra, que cada vez chegam mais profissionais mulheres, o que é ótimo, porque senão os ambientes nunca evoluem, são só homens. É verdade. Então, na perspectiva de vocês, a gente está falando de uma melhora já, mas ainda não estamos num cenário que dá para dizer que seja positivo, né? Completamente positivo. Eu acho que é um processo de crescimento. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Amora, né? Amora, o que as instituições da educação profissional e tecnológica, e mais especificamente o Senai Rio Grande do Norte, têm feito para sensibilizar e capacitar docentes nessa perspectiva da formação de mulheres, né? Porque pelas entrevistas que a gente faz, o tema da maneira como eu tenho acompanhado, eu vejo que esse é um gargalo, né? Os docentes e as escolas estão preparados, como você mesma contou, o que chega mais de demanda é a demanda de homens, né? Então, o que se pode fazer para que a equipe das escolas esteja melhor preparada? Excelente pergunta, Fabiana. Assim, quando a gente pensou em montar a estratégia para que a gente atraísse o público feminino, não fazia sentido para o Senai ter aquele discurso só para as redes sociais ou só para as falas. A gente queria realmente que, nessa estratégia, as meninas e mulheres que tivessem interesse em ingressar na formação técnica no Senai de Rio Grande do Norte pudessem perceber que, de fato, uma vez ela colocando o pé aqui dentro da unidade, indo para a sala de aula, ela seria ouvida, vista e reconhecida como uma futura profissional com interesse em mudar de carreira ou aprender uma formação, uma ocupação técnica. Então, a gente fez um trabalho de bastidor com a nossa equipe de instrutores, com supervisão pedagógica e coordenação. A gente aproveitou esse movimento interessante dos ODS e trouxe para a sala de aula essa conversa e esse diálogo, né? Isso foi construído, e isso é construído ao longo do tempo, não é uma coisa que tem início, meio e fim. A gente passa por um processo de adequação constante, né? Verificando indicadores e evolução de entradas de mulheres e se essas mulheres também estão saindo formadas das turmas, se elas não desistiram por alguma razão. Então, isso foi uma estratégia, essa conversa, essa fala em sala de aula com toda a nossa equipe de instrutores de supervisão pedagógica. Nós temos um acompanhamento muito eficiente aqui para verificar a evasão, principalmente das mulheres, de entender por que elas desistiram do curso, por alguma razão particular, familiar ou do contexto escolar onde elas ficaram inseridas. E nós também trouxemos uma solução importante, que foi um acompanhamento de uma psicóloga. E aí não é só para mulheres, é para toda a comunidade escolar, para que elas cheguem e consigam ter uma abertura e uma fala mais privada e confidencial com uma profissional, se elas estão pensando em desistir por alguma razão, e isso chega para a gente como uma forma de tentar reverter a decisão e encontrar uma solução. Tem funcionado para a gente, né? A gente percebe naturalmente o movimento das meninas e mulheres em formações tecnológicas aqui no estado, e agora o que a gente almeja é, de fato, que elas sejam inseridas no mercado de trabalho em volume, porque elas já estão sendo formadas, há qualidade, há interesse, a gente quer agora que elas sigam para o mercado de trabalho. Perfeito. Amora, você traz um aspecto interessante aí, que é sobre a entrada e a permanência, né? Existe um dado, um acompanhamento nacional que diz o seguinte: quando o projeto Profissionais do Futuro se iniciou em 2021,
do total de pessoas que concluíam os cursos nas formações várias, né, da EPT na área de energias, 7% apenas eram mulheres. Depois de um esforço conjunto que inclui políticas públicas também, então programas, incentivos que vêm do Ministério da Educação, esse número subiu para 20%. Né? Então, do total de pessoas hoje que concluem as formações, 20% são mulheres em média. Nos últimos, né? Então foi um crescimento aí nos últimos anos. E existem uma série de sensibilidades, né? Quando uma mulher ingressa num curso e ela tem uma turma que é majoritariamente masculina. Então, inclusive assim, a tranquilidade de se expor, de participar das atividades, ou mesmo, né, de não ser poupada, porque essa também é uma barreira, né? Ah, não, ela é mulher, não precisa fazer isso, né? Então, existem uma série de demandas aí para saber como lidar com essas situações que chegam para a equipe docente, né? Eu queria estender, Isso, então, Fabiana. essa Eu vou pergunta. complementar. Pois não. Desculpa, se eu puder complementar essa tua fala e trazer dois Claro. cases aqui, nós fizemos um processo seletivo para uma indústria importante de energia aqui no estado que pedia carteira de habilitação. A maioria das mulheres não teve a oportunidade de fazer uma autoescola, elas não tinham habilitação. Então isso chegou para mim com muita em volume de mulheres informando que não conseguiriam se candidatar porque não tinham habilitação. Né? E nós, em algumas situações, a gente faz uma amostragem, chama instrutores para conversar, quando eles vão pegar uma turma mista ou só de mulheres, e a gente faz meio que uma conversa e um diálogo, e nós ainda escutamos, apesar do nosso trabalho, de que não, para essa atividade aqui, na hora que ela for pegar o cimento para levantar, eu ajudo ela. Então, a gente faz uma correção dessa atitude, dessa postura, para que aquele instrutor pense que todos estão em sala de aula, homens e mulheres, em pé de igualdade, no sentido de aprender e são capazes de entregar o conteúdo, a teoria e a parte técnica como qualquer pessoa. Legal, Amora. Obrigada por trazer essa informação para a gente. É bem interessante, né? Como alguns fatores podem desestimular a presença de mulheres e eles não estão ali no ponto central, né, da qualificação para a atividade. Cíntia, no IFSP, né, no Instituto Federal de São Paulo, no campus de São Paulo, onde você atua, como é que tem sido a experiência? E o que você acha? Eu queria ampliar um pouco essa pergunta. Pensando o seguinte, o que você acha que faz diferença para a equipe docente, para que realmente os professores e professoras se sensibilizem com a importância de ter esse cuidado com a presença de mulheres, essa intencionalidade, né? Eu acho que é uma palavra melhor, com a presença de mulheres, para que se sintam também confortáveis em lidar com esse tipo de situação. Olha, eu posso dizer o seguinte, na experiência que nós temos aí durante esse tempo que estamos atuando, principalmente na área de energias renováveis e eficiência, a gente tem notado que muitas vezes as mulheres, as meninas acabam não optando, não vindo, porque elas desconhecem muita coisa. Elas não sabem exatamente como atuariam dentro dessa área. E, na medida do possível, a gente vai tentando colocar para elas pontualmente o que se faz, como se faz, onde ela poderia estar atuando, né? E dentro da sala de aula, a gente procura também acolher essa menina, justamente porque quando ela entra na sala no primeiro dia de aula, ela nota que às vezes ela é a única, ou no máximo tem mais uma segunda menina, ou duas, ou três meninas aí, e a gente acolhe de uma forma assim, olha, não se acanhe, porque os meninos, eles estão aí, eles têm suas capacidades, mas nós também temos as nossas. Nós somos capazes de fazer certas coisas que eles não conseguem, mas não é por conta de ser inferior ou superior, mas cada um tem a sua habilidade. E nessas habilidades, um complementa o outro. Nossos professores, eles procuram realmente aflorar isso dentro das meninas, para elas entenderem qual a posição delas dentro dessa profissão, e, portanto, a gente consegue que essa menina chegue até o final e muitas vezes tenha muito sucesso dentro dessas áreas, né? Então, mas eu acho ainda que a nossa maior limitação
é fazer com que essas meninas entendam que elas têm uma participação muito importante, um espaço muito importante, né, dentro desse mundo elétrico e desse mundo, né, de energias, tá certo? Então, talvez seja isso que eu tenha tentado dizer lá no começo, que está faltando alguma coisa, está faltando a gente ir atrás e colocar muito pontualmente que ela pode, né? Então, eu acho que isso faria muita diferença, tá? Nós estamos tentando, né? A cada situação a gente tenta trazer essas meninas, com certeza. Nem sempre a gente consegue, mas é nosso caminho, né? Exato, né? Esse percurso é uma jornada mesmo. A gente vai fazendo aí uma série de transformações e acumulando aprendizados para cada vez fazer melhor e melhor, né? Cíntia, eu visitando o IFSP, eu tive uma perspectiva interessante também, que a gente não tem só meninas. Quando a gente usa a palavra meninas, a gente está falando de mulheres muito jovens e tal, mas eu conheci algumas turmas com mulheres que já não eram tão jovens assim, e que estavam interessadas no mercado de energia com uma ideia de fazer uma mudança profissional, uma transição de carreira, enxergando a oportunidade, num ponto de vista até mais maduro, né? Enxergando a oportunidade do mercado. Como é que tem sido o cenário, assim, com relação a essa diferença de idade, né? Há mulheres mais velhas também procurando as formações em energias renováveis? Olha, a gente nota sim que existe essa necessidade. Eu acho também que tem um pouco da característica da mulher. A mulher é um ser que ela não sossega, ela não fica quieta dentro daquilo que ela tem de habilidades, né? Quando ela passa por todo o processo de casa, tem filhos, esses filhos crescem, né? Chega num momento em que ela se sente faltando alguma coisa. E, portanto, ela vai procurar, né, outras atividades, outros mundos para desbravar aí. E nesse meio tempo, uma das coisas que mais ocupa é justamente a parte da educação. Então, ela vai atrás de um curso novo, ela vai tentar fazer alguma coisa nova que possa trazer prazer a ela e, principalmente, complementar a renda, que também acaba sendo muito positivo. E quando ela faz essa opção por energias renováveis, é porque é uma área que ela já percebeu, né, ela como uma experiência, né, uma vivência, ela percebe que a atuação dela pode ser bastante tranquila e bastante ativa, né? Talvez não com ações tão efetivas do tipo ficar subindo placa nos telhados e tal, mas elas têm outras atividades que podem contribuir muito e, portanto, acaba sendo uma das grandes opções aí das mulheres, que eu vou dizer mais maduras, né, conseguirem atuar nessa área. São muitas as atividades no campo das renováveis, né? São São muitas, são bastante. diversas áreas. Isso é muito interessante. Eu acho que quando a gente quer fazer um tipo de mudança como essa, né, para promover uma transformação cultural, de fato, a gente não consegue fazer se a gente estiver sozinho. Então, a integração entre a escola e o mercado é fundamental, né? A gente começou ouvindo a experiência da Amora ali, falando sobre as escolas e o chamado de uma grande empresa de energia. A gente ouviu agora a Cíntia contando para a gente também essa experiência da relação entre a necessidade do aprendizado para uma prática profissional. A gente está somando forças, né? Então, eu queria trazer agora para a nossa conversa também a Ingrid, aportando um pouquinho sobre a perspectiva das empresas, Ingrid. Como é que as empresas podem estabelecer diálogos com as escolas, fazer esse caminho contrário, né? Para que as escolas da EPT e as formações favoreçam também a presença de mulheres. Eu soube, inclusive, que a Indra estabeleceu uma parceria aí com o Instituto Federal do Ceará, que parece que está sendo uma experiência muito positiva. Queria que você contasse para a gente, para que a gente pudesse estimular que outras iniciativas como essa aconteçam também, né? Como tem sido essa experiência? Bom, primeiro que, assim, uma das coisas que eu sempre percebi é que as mulheres ou alguns profissionais não sabem do mundo de energia. Eu entrei mesmo há 20 anos atrás, por acaso, como estagiária de uma empresa de geração de energia. Tá? Então, acho que a primeira coisa é a gente hoje, com
esse boom, né, da renovável, que hoje é muito mais divulgado, a gente também divulgar que precisam de bons profissionais. Ainda, tanto em áreas técnicas quanto em burocráticas, a gente precisa de bons profissionais. Então, é um setor ainda que tem uma deficiência, tá, de pessoas. Quando a gente entra no mundo de as empresas, elas estão se desenvolvendo para trazer mais mulheres? Sim. Quando eu entrei, para você ter uma ideia, eram só homens. E para eu ser aceita, eu tive que anular uma parte feminina minha. E isso não é mais, né? Não cabe mais hoje em dia esse tipo de comportamento, né? A gente não quer que as novas profissionais. Então, assim, eu percebo que a Indra, por exemplo, nós aderimos às ODSs, então, para ter cada vez mais equiparidade de salários para gêneros, de posições, mas a gente também percebe aqui no nosso dia a dia que quando nós abrimos algumas vagas, principalmente em áreas técnicas, a gente recebe muito mais profissionais, né, candidatos homens do que mulheres. Mas quando eu converso com outras grandes empresas, o que é ótimo, eu percebo que todas estão trabalhando para que isso aconteça, para que a gente tenha cada vez mais voz dentro do mercado, principalmente o de energias renováveis. Tá? Mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, ainda tem muito espaço para as mulheres aqui, e eu não vejo a hora de metade do escritório aqui serem de mulheres, porque hoje ainda tem esse problema. Na hora da seleção, nós achamos poucas candidatas. Talvez uma boa recomendação seria uma aproximação entre as escolas e as empresas para esses processos, né? Mas isso sou eu aqui fazendo uma sugestão. Eu queria ouvir de vocês. Se vocês pudessem fazer uma recomendação para aumentar a capacidade dos docentes para trabalhar com essas mulheres e ter mais mulheres nas formações, nessa ponte com o mercado, qual seria a recomendação número 1 de cada uma de vocês? Eu vou aproveitar que eu já estou aqui com o microfone aberto. Acho que a primeira coisa, e foi um dos eventos que eu conheci você, né, Fabiana, lá no IFCE, é que as meninas, elas precisam de exemplos. Elas precisam de exemplos. Então é isso. Então, terem mais professoras que vieram do mercado de trabalho, não só as docentes, mas também mulheres que, igual no nosso trabalho com o IFCE, vamos lá fazer uma palestra em diferentes campos, para diferentes áreas, e não só para as mulheres. Eu acho que toda a comunidade ela tem que estar envolvida. Porque assim a gente consegue com que todos entendam como é importante, que não faz diferença isso, o gênero, né? Que as pessoas elas só querem ser vistas, as mulheres, como profissionais. Que esqueçam naquele momento que elas são mulheres, elas só são profissionais muito competentes e muito capazes. Então, eu acredito que a melhor maneira, que foi uma dos maiores feedbacks que eu tive lá no IFCE, é esse. Olha, a gente precisa de exemplos, porque quando a gente sai aqui de São Paulo e também vai lá para o Ceará, por exemplo, acho que no Rio Grande do Norte acontece, também vivemos realidades diferentes, situações diferentes. Então, isso também traz muito estímulo para essas meninas. Elas percebem que elas também podem sair da situação que elas estão e podem ir atrás dos sonhos delas. E eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. Recomendação 1 da Ingrid é mais mulheres como exemplos, né? Vamos promover mais mulheres aí como exemplos para a gente. Cíntia, e você? O que você sugeriria? Acho que seria talvez mais eventos daqueles do Meninas em Ação, que eu não tirei ele ainda do foco. Eu ainda quero fazer vários, né? Para justamente ter essa interação das meninas lá de fora com as meninas, ou melhor, as docentes, né, que já estão ali dentro. Eu estava pensando aqui, só um comentário, dentro do meu campus, nós somos 80 professores, somente da área elétrica, tá? Desses 80, eu posso dizer que 10 são mulheres. E dessas 10, 3 trabalham com energias renováveis. 3. As restantes todas estão, logicamente, atuando na área de elétrica, cada uma em seu segmento, mas que se voltaram para trabalhar com energias renováveis são 3.
Então, até isso também faz uma diferença. A gente precisa ter esse envolvimento, né, para também mostrar para as alunas que nós somos exemplos, né? Então, talvez aumentar a quantidade de docentes na área de energias renováveis seja também uma estratégia positiva. Sim, eu também acho. E um incentivo para que elas venham para essa área, né? Eu acho que seria muito bom. Muito bem. Eu vou só contextualizar uma coisa que a Cíntia trouxe para a gente, né? O Meninas em Ação é uma das atividades da Ação Coletiva Interligadas. Interligadas é parte do projeto Profissionais do Futuro, que atua com a promoção de presença de mulheres na área de energias renováveis, com uma série de atividades. Então, Meninas em Ação é uma imersão que acontece nas escolas, mas existem também outras atividades, como as mentorias, cursos de sensibilização para professores, uma série de publicações, uma atividade de divulgação, mas de fato, Meninas em Ação, que é aquele momento em que está todo mundo em contato, né? É sempre um momento muito afetivo, um momento muito emocionante, assim, de descoberta, de primeiro contato, de referência. Foi ótimo você ter trazido esse exemplo, Cíntia, obrigada. Amora, agora eu faço a mesma pergunta para você, né? Qual seria a sua recomendação número 1? Então, Fabiana, assim, pegando o que a Cíntia e a Ingrid comentaram aqui, ter mulheres protagonistas, ter mulheres que já atuam profissionalmente na área, isso é importante, para que elas sejam exemplos de que é possível seguir com a carreira. Hoje eu tenho aqui na unidade pesquisadoras, doutoras, que conseguem conciliar o trabalho com a família, entregam projetos de grande importância para a indústria de energias renováveis e conseguem, além disso, dizer para outras meninas e mulheres que é possível acessar a profissão. Um dado importante que eu tenho verificado é que existe uma lacuna em que eu tenho meninas que estão despertando interesse em carreira e mulheres já maduras em transição de carreira. Como que essas meninas e mulheres conseguem se posicionar numa entrevista de trabalho? Como é que elas conseguem acessar as vagas disponíveis? Eu recebo apelo e solicitações de empresas que não conseguem preencher aquela vaga, né? E aí não é só a questão técnica, é isso que eu queria falar. É assim, mostra de profissões, entender o que é ser uma técnica eletromecânica, entender o que é ser uma instaladora de sistema solar fotovoltaico, para que ela tenha afinidade com aquela atividade. Muito se fala que é um setor que remunera bem, mas precisa gostar do que faz, precisa entender e ter amor por aquela profissão. Eu já vivi e já tive a oportunidade de conversar com várias meninas que gostam do que fazem, trabalham nessa área, e aí a gente acompanhou esse movimento. Então, assim, olhar para esse público, para essas meninas e para essas mulheres com esse olhar da orientação, realmente. Chamar para dentro do IF, para dentro do Senai e falar o que é exercer. Passa aqui um dia conosco, como já aconteceu aqui, o Meninas em Ação. Vem sentir, ter a experiência de pegar numa chave de fenda, de fazer uma ligação de um painel solar. E aí você decidir sobre isso. E olhando para as meninas em especial, a sensibilização do núcleo familiar. Nós convidamos aqui, às vezes, o pai, a mãe, para que esteja junto aqui com a gente em visitação às instalações de Senai, conversando com instrutores, para que aquele núcleo familiar também possa seguir com a orientação para aquela menina que está naquela indecisão do que quer fazer. A nossa responsabilidade não é assim, determinar que aquilo é o melhor para ela, é colocar como mais uma possibilidade de decisão, ingresso numa carreira tecnológica. Obrigada, Amora. O tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, né? E a gente já está aqui quase encerrando o nosso programa, e eu acho que uma das coisas mais importantes de perceber, a gente falou muito de exemplos, a gente tem 3 exemplos aqui, Ingrid, Cíntia e Amora, são 3 referências no setor de energias renováveis, que a gente possa criar e estimular muitas outras ainda. Eu agradeço muitíssimo pela participação de vocês, foi um prazer, a gente sai daqui com uma série de indicações do que se pode fazer para melhorar ainda mais o cenário com a presença de mulheres nas energias renováveis. Super obrigada. Eu que agradeço a participação, foi muito interessante até dividir o espaço e escutar o que as minhas colegas, a Amora e a Ingrid, têm, também que cada um tem uma visão bastante diferente,
mas a gente acaba convergindo em alguns aspectos que fazem muita diferença, né, na profissão das mulheres. Então, foi muito, muito bom mesmo estar aqui. Bom, obrigada aí, Cíntia, Amora, Fabiana. É sempre bom encontrar mulheres aí com a mesma visão de mundo, né, e que também querem fazer acontecer para as próximas gerações. E o papo tá tão bom que depois eu quero contato de todo mundo para a gente continuar aqui o nosso bate-papo e trocar cada vez mais experiências e ver se a gente consegue transformar esse primeiro encontro em algo mais concreto aí para possíveis parcerias. Obrigada. Maravilha, vai ser um prazer afinar os contatos entre vocês aqui. Fabiana, Ingrid e Cíntia, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Aqui no Sanai de Natal, a gente é incansável, como a Cíntia falou, incomodadas com essa possibilidade de aumentar essa participação das mulheres, de fazer com que o acesso à informação chegue até elas e que elas entendam que aquilo é importante para que elas abracem uma profissão, tenham sua autonomia financeira, consigam se destacar no mercado, ingressar no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada a vocês três. A gente tem muito trabalho mesmo para promover de fato essa transição energética e a equidade de gênero, mas é maravilhoso ouvir histórias que já trazem para a gente bons exemplos e resultados concretos nessa transformação. Muito obrigada.